Oi, turma, tudo bem? O assunto da aula de hoje é membrana celular. A aula está dividida em três partes. Na primeira parte, a gente vai falar sobre composição e arquitetura das membranas. Na segunda parte, a gente vai falar sobre dinâmica da membrana. E na terceira parte, a gente vai falar sobre transporte através das membranas. A primeira célula provavelmente passou a existir no momento em que ela conseguiu ter uma membrana celular. Essa membrana separava o ambiente externo do ambiente interno da célula. Em células eucarióticas, as membranas dividem o ambiente interno, organizam sequências de reações complexas, são fundamentais para a conservação de energia e também para a comunicação entre as células. As membranas delimitam o espaço interno da célula e isolam o ambiente ao seu redor. No entanto, esse isolamento não pode ser absoluto. A célula precisa permitir a entrada e saída de certas substâncias para que possa sobreviver. Pelo fato de permitir a passagem de algumas substâncias, mas não de outras, a membrana plasmática é semipermeável, ou seja, aquela que possui permeabilidade seletiva. Além da função de estabelecer os limites das células, as membranas têm outras funções importantes. Por exemplo, o controle do transporte de metabólitos. As membranas também estão envolvidas nos processos de recepção e transmissão de sinais para dentro da célula. Na membrana, a gente tem reações enzimáticas importantes. Elas também desempenham um papel importante na comunicação com outras células, além de ajudarem na estabilização e na arquitetura do citoesqueleto. O citoesqueleto é uma rede interna de proteínas que, entre outras funções, ajuda a manter e estabilizar a forma da célula. O modelo mais aceito que explica a arquitetura da membrana celular é o modelo do mosaico fluido. Nesse modelo, a gente tem a membrana formada por uma bicamada de lipídios, que geralmente são fosfolipídios. Além disso, temos proteínas inseridas nessa membrana. Elas podem ser proteínas integrais que atravessam a membrana, ou então podem ser proteínas periféricas, que estão somente no lado interno da membrana. Para o lado de fora, a gente ainda tem vários oligosacarídeos que estão conjugados com lipídios ou proteínas e têm um papel importante no reconhecimento celular. A gente pode dizer, então, que os principais constituintes das membranas celulares são lipídios e proteínas. Em relação à composição de lipídios, a gente pode observar que os principais lipídios são fosfolipídios e colesterol. O que vai diferenciar de uma membrana para outra é a proporção desses fosfolipídios. Nessa figura da esquerda, vocês podem ver a diferente composição de lipídios de membranas de hepatócito de rato. A membrana plasmática, por exemplo, contém mais colesterol do que membranas mitocondriais interna e externa, lisossômica, nuclear, entre outros. A proporção de fosfolipídios nessas membranas acaba sendo maior do que na membrana plasmática. Outro lipídio que aparece em destaque é a cardiolipina, bastante presente nas membranas mitocondriais, principalmente a interna. Por que as membranas apresentam essa proporção diferente de lipídios entre elas? Basicamente porque, dependendo do tipo de lipídio que forma a membrana, elas vão ter funções um pouco diferentes. Uma das características importantes da membrana celular é que ela é bastante fluida, e dependendo dos tipos de lipídios que constituem essa membrana, ela pode ser mais ou menos fluida. Por exemplo, quanto mais colesterol uma membrana tiver, mais rígida, menos fluida ela será. A composição de proteínas em diferentes membranas varia ainda mais do que os lipídios, refletindo uma especialização funcional. Como já foi mencionado, algumas dessas proteínas são ligadas em oligosacarídeos. As proteínas podem ser ancoradas nas membranas de várias formas. As proteínas integrais de membrana atravessam a bicamada lipídica. As porções da proteína que interagem com a bicamada lipídica geralmente são formadas por aminoácidos hidrofóbicos, e a estrutura bastante frequente é a estrutura secundária na forma de alfa-hélice. A gente tem vários tipos de proteínas que podem atravessar a membrana, algumas com um segmento de alfa-hélice, enquanto que outras podem ter mais.
Vários outros grupos de proteínas integrais da membrana, por exemplo, as porinas, atravessam a membrana com folha beta antiparalela. Por causa do seu formato, essa estrutura é conhecida como barril beta. Algumas proteínas também podem estar ligadas a lipídios na membrana. Existem vários tipos de proteínas que estão inseridas na membrana. Por exemplo, receptores. A gente pode ter receptores ionotrópicos, que são canais iônicos. A gente pode ter receptores metabotrópicos acoplados à proteína G, que são receptores com 7 domínios transmembrana. E a gente pode ter outros receptores metabotrópicos, como os receptores ligados a quinases. Esses receptores são importantes para a regulação de vários processos dentro da célula. A gente não pode entender a membrana como uma coisa rígida. Ela é bastante fluida e, nessa membrana, a gente consegue ter uma certa mobilidade de lipídios e proteínas. Por exemplo, o que pode acontecer, mas de forma muito lenta, é o que a gente chama de flip-flop, que é quando um fosfolipídio da membrana vai inverter de um lado para o outro, do lado externo para o interno ou vice-versa. Os lipídios e as proteínas podem difundir-se lateralmente no plano da membrana, mas essa mobilidade é bastante limitada por interações das proteínas de membrana com estruturas do citoesqueleto ou interações com outros lipídios. Um outro exemplo da dinâmica das membranas é a liberação de neurotransmissores por um neurônio, um processo conhecido como exocitose. Nesse processo, a gente tem a fusão de vesículas contendo neurotransmissores com a membrana do neurônio. No momento em que ocorre essa fusão, a gente tem a liberação de neurotransmissores para o meio externo da célula. Aqui no exemplo, a gente tem a liberação desses neurotransmissores para a fenda sináptica. À direita, vocês podem ver fotos de microscopia eletrônica desse processo. Então, o processo de fusão da membrana, em um primeiro momento, a gente tem uma vesícula preenchida com neurotransmissores que vai se aproximar da membrana plasmática. Essa vesícula não está solta dentro da célula. Existem algumas proteínas que vão ancorar essa aproximação da vesícula com a membrana celular. Quando o neurônio tem um aumento dos níveis intracelulares de cálcio, por exemplo, essas proteínas vão aproximar a vesícula da membrana. Depois de aproximar a vesícula da membrana, elas vão promover a fusão das duas membranas. As duas membranas entram em contato e essa fusão cria um poro de fusão. Esse poro aumenta de tamanho e todo o conteúdo da vesícula vai ser liberado para fora da célula. As proteínas integrais da membrana participam de vários processos celulares. Elas podem servir como transportadores, canais iônicos, receptores de hormônios, neurotransmissores e fatores de crescimento. Elas são fundamentais para a fosforilação oxidativa, reconhecimento célula-célula e reconhecimento célula-antígeno na resposta imune. As proteínas integrais também têm um papel importante na fusão de membranas, da exocitose e endocitose. E na terceira parte da aula a gente vai falar sobre transporte através da membrana. Todas as células devem obter algumas moléculas do seu ambiente importantes para processos de biossíntese ou então obtenção de energia. Além disso, elas devem liberar produtos do seu metabolismo para o meio externo. Por causa da característica estrutural da membrana de ser uma bicamada lipídica, moléculas pequenas, apolares e polares conseguem atravessar diretamente a própria membrana. Por exemplo, oxigênio, nitrogênio, água, ureia, CO2, entre outros. Por outro lado, moléculas grandes ou moléculas polarizadas ou ainda íons não vão conseguir atravessar diretamente a membrana plasmática. Alguns compostos apolares conseguem se dissolver na bicamada lipídica e atravessar a membrana sem auxílio. No entanto, se a gente tiver compostos polares ou íons, a gente vai precisar de proteínas de membrana para realizar o seu transporte. Em algumas situações, a proteína de membrana simplesmente vai facilitar a difusão do soluto a favor do seu gradiente de concentração. Em outras situações, o transporte pode acontecer contra um gradiente de concentração. Nesse caso, a gente precisa de energia.
Na difusão simples, eu vou ter a passagem de compostos apolares a favor do gradiente de concentração diretamente pela membrana celular. Na difusão facilitada, eu tenho a passagem de compostos a favor do gradiente eletroquímico, ou seja, o transporte passivo, sem gasto de energia, e esse transporte vai ser mediado por uma proteína. Eu ainda posso ter transportes ativos, que são transportes realizados com gasto de energia. O tipo de energia pode ser o ATP, onde eu tenho o transporte ativo primário, e o outro tipo de transporte ativo pode ser impulsionado pelo movimento de íons a favor do seu gradiente de concentração. Os íons ainda podem ser transportados através da membrana por canais iônicos formados por proteínas, ou ainda podem ser transportados por ionóforos. Existem duas formas de transporte passivo, difusão simples e difusão facilitada. Na difusão simples, a gente vai ter a passagem do soluto diretamente pela membrana, e na difusão facilitada, esse processo vai envolver proteínas, seja uma proteína na forma de canal ou transportador. Por que a difusão facilitada tem esse nome? Porque o fato de um soluto passar pela proteína faz com que diminua a energia necessária para que esse processo aconteça. Isso geralmente vai acontecer com moléculas que são mais polares e, por isso, mais hidratadas, como vocês podem ver nessa figura. Também é importante mencionar a diferença de canais e transportadores. Em um canal iônico, um poro na membrana está aberto ou fechado. Quando ele estiver aberto, os íons vão passar através dele com uma velocidade limitada, apenas pela taxa de difusão máxima do equilíbrio. Ou seja, quanto maior for o gradiente de concentração do soluto entre os dois lados da membrana, maior vai ser a velocidade da difusão. Por outro lado, os transportadores, que também podem ser chamados de bombas, possuem dois portões, que nunca estão abertos ao mesmo tempo. O movimento do soluto através da membrana é limitado pelo tempo necessário para que um portão abra e o outro feche no outro lado da membrana. Os transportadores de moléculas e íons ligam nos seus substratos com uma especificidade muito alta. Eles catalisam o transporte a velocidades bem abaixo dos limites da difusão livre e são saturáveis no mesmo sentido que as enzimas. Ou seja, eles têm um comportamento muito semelhante com uma enzima atuando sobre o seu substrato. Resumindo, os canais apresentam uma velocidade maior de transporte, enquanto que os transportadores têm uma velocidade menor, são mais específicos e são saturáveis. Um exemplo de transporte de moléculas na membrana é o transporte da glicose para dentro dos eritrócitos pelo GLUT1. GLUT1 é o transportador de glicose do tipo 1. A gente tem vários tipos de transportadores de glicose. O transporte da glicose acontece em 4 passos. No primeiro passo, a glicose do plasma vai ligar no transportador GLUT1. Isso vai reduzir a energia de ativação e provocar uma mudança conformacional no transportador. Quando acontece essa mudança conformacional, ocorre a passagem transmembrana da glicose. Essa glicose agora vai ser liberada para o citoplasma, no passo 3, e no quarto e último passo, o transportador vai retornar à conformação original, ficando pronto para transportar outra molécula de glicose. As membranas também podem apresentar 3 tipos de sistemas de transporte. O primeiro deles, uniporte, onde eu vou ter a passagem de um soluto de um lado para o outro da membrana. Existem 2 tipos do que a gente chama de cotransporte. No cotransporte, eu necessariamente tenho a passagem de 2 moléculas. Esse cotransporte pode ser simporte, quando eu tenho 2 moléculas passando do mesmo lado da membrana, ou antiporte, quando eu tenho 2 moléculas passando uma para cada lado. Sobre o transporte ativo, como já foi mencionado, a gente pode ter o transporte ativo primário e o transporte ativo secundário. O transporte ativo é aquele que tem consumo de energia e ocorre contra o gradiente de concentração. O transporte ativo primário envolve o gasto de energia na forma de ATP. No transporte ativo secundário, o gradiente de um íon se estabelece por transporte ativo primário. O movimento desse íon a favor do seu gradiente de concentração vai fornecer energia para impulsionar o cotransporte de um segundo soluto contra o seu gradiente eletroquímico. Existem várias proteínas importantes
que fazem transporte de íons através da membrana. Uma delas é a bomba de sódio e potássio, também chamada de sódio-potássio ATPase. A sódio-potássio ATPase faz o transporte de sódio e potássio contra seus gradientes de concentração. Essa enzima vai concentrar sódio no meio extracelular e potássio no meio intracelular. É um tipo de proteína que faz o transporte ativo primário, aquele que envolve o gasto de ATP. Como essa bomba funciona? No lado de dentro da célula, ela vai ligar 3 íons sódio. Após isso, a gente tem a fosforilação da enzima pelo ATP, que vai provocar uma mudança conformacional. Esse sódio agora fica exposto para o lado externo da célula, onde ele vai ser desligado. No momento em que os íons de sódio desligam da enzima, 2 íons potássio vão ligar, o fosfato ligado na estrutura da sódio-potássio ATPase vai ser retirado, e isso vai induzir uma mudança conformacional, agora expondo os 2 íons potássio para o lado interno da célula. A última etapa do ciclo da enzima consiste na dissociação dos íons potássio para o meio intracelular. Esse cientista dinamarquês, Jan Skou, como eu não falo dinamarquês, tem uma grande chance de eu ter falado errado o nome dele, foi o principal responsável pela descrição da sódio-potássio ATPase. Por isso, ele recebeu o Prêmio Nobel de Química em 1997. A sódio-potássio ATPase é uma enzima muito importante. Ela apresenta várias funções. As principais são manutenção do gradiente transmembrana de sódio e potássio, que gera o potencial de membrana de células excitáveis, então ela tem um papel muito importante, por exemplo, no cérebro e nos músculos. Ela também é responsável pela manutenção de altas concentrações intracelulares de potássio, um processo importante para que aconteçam várias reações enzimáticas dentro das células. Ela também é importante pela regulação osmótica, porque, entre outras coisas, ela consegue retirar o sódio de dentro da célula. Se ela não funcionar, as células tendem a ficar com sódio acumulado, isso vai fazer com que elas comecem a aumentar o seu volume por acúmulo de água. E a sódio-potássio ATPase também é importante para o transporte ativo secundário, porque o gradiente de sódio que ela produz é usado como energia livre para o cotransporte de outras substâncias. Ela é tão importante para tecidos excitáveis, como o cérebro, por exemplo, que existe uma estimativa de que 2/3 do ATP produzido no cérebro são consumidos por essa bomba iônica. Além da sódio-potássio ATPase, a gente tem várias outras ATPases importantes. A gente pode citar, por exemplo, a cálcio ATPase, que é uma enzima que ajuda a célula a controlar os níveis intracelulares de cálcio. Excesso de cálcio dentro da célula pode desencadear processos de morte celular. Um outro exemplo agora de transporte ativo secundário é o transporte da glicose no intestino. A glicose é cotransportada com o sódio para dentro da célula epitelial através da membrana plasmática apical. Ela vai se deslocar por essa célula até a superfície basal, onde ela vai para o sangue através do transportador GLUT2. A sódio-potássio ATPase continua a bombear o sódio para fora para manter o gradiente de sódio que impulsiona a captação da glicose. Então essa foi a aula sobre membrana celular. Até a próxima. Mais feliz, né? Então essa foi a aula sobre membrana celular. Até a próxima. Várias proteínas com funções muito variadas. Péssimo. Várias proteínas com funções muito diferentes também tá péssimo. Liga.